Fala galera, beleza com vocês? Tudo bem? Graças a Deus todo mundo com saúde. Então, mais uma revisãozinha nossa, vamos direto ao assunto. O nosso papo de hoje é circulatório, o aparelho circulatório. E para estudar o aparelho circulatório, nós não podemos deixar de dar para vocês o foco. Qual que é o foco dessa aula, né? Quais são os pontos principais quando nós vamos fazer essa revisão? Então, o circulatório ele tem 3 pontos principais, né, que são assim os mais cobrados, tranquilo? Primeiro, o funcionamento do coração como uma bomba muscular, correto? O coração ele funciona como uma bomba mesmo, né, bombeando o sangue, aquele esquema da sístole e da diástole, né? Você já estudou sangue, já sabe os componentes do sangue, né, toda aquela parte da histologia. Bom, segundo, o tipo de vaso ou vasos, né, que nós temos. Por que um vaso é mais espesso que o outro? Por que um vaso, né, tem a parede mais grossa, outra parede mais fininha? E as trocas em nível de capilar, né? É muito importante que você foque aí nessa troca em nível capilar. Terceira coisa, o ciclo cardíaco. Esse é um ponto muito importante, né? Definir, saber o que é ciclo cardíaco, saber o trajeto, né, da circulação, tanto pulmonar como a circulação sistêmica, e até há um tempo atrás eles chamavam de pequena circulação, né, a circulação pulmonar, que era coração, pulmão, pulmão de volta ao coração, e coração, organismo, organismo de volta ao coração, então eles chamavam de grande circulação. Então hoje nós temos a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Então, todo esse trajeto com o nome dos vasos e o tipo de sangue que está dentro de cada vaso. Aquele vício, né, que nós tínhamos desde lá do ensino fundamental, isso na minha época, não na sua, que falava, não, sangue arterial fica dentro de artéria, sangue venoso está dentro de veia. Esse conceito a gente sabe que é furado, né? É o tipo de sangue arterial, o tipo venoso, pela concentração, pela saturação do tipo de gás está ali, né? O sangue mais carregado de CO2, mais carregado de oxigênio. Então, por aí que nós vamos tomar aqui o nosso rumo, tranquilo? E dentro desses 3 pontos aí, então é que nós temos, vamos dizer assim, os pontos principais da nossa revisãozinha. Então, bora lá. Diretaço aí, você está vendo em primeiro lugar coração e vaso, galera. Então é muito importante que vocês saibam o que? A anatomia interna do coração, tá? Externa é importante? Mas externamente quando você olha para o coração, o que você vê? Você vê os vasos coronarianos, os vasos que irrigam o próprio coração, que é um órgão muscular, né? Miocárdio, tipo de músculo, contração involuntária, lenta, né? Rápida, forte, tranquilo? Então, o interessante é você conhecer a anatomia interna. Eu já dou uma dica para vocês. Quando você olha para a anatomia interna, guarde bem, gente, as válvulas cardíacas, né? Então, vamos começar aqui pelo lado direito, fazendo uma revisãozinha. Nós temos o átrio direito, né? Aí, o ventrículo que desce aqui, o ventrículo direito, correto? E note que separando o átrio do ventrículo, nós temos aqui uma válvula que funciona como uma espécie de uma portinhola, né? Ela abre e fecha. Essa válvula do lado direito, tá aqui o nome para vocês aqui, ó, válvula tricúspide, né? Do lado direito, válvula átrio-ventricular tricúspide, correto? Do lado esquerdo, quando você vai aqui para o lado esquerdo, então nós temos o átrio esquerdo, correto? Descendo, separando átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, então nós temos a válvula do lado esquerdo, que é, olha o nomezinho dela lá, mitral, né? Válvula mitral. Então isso você tem que saber. Segunda coisa, galera, do lado esquerdo do coração, então nós temos átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, lugar de sangue arterial.
lado direito, lugar de sangue venoso, tá? Então, lado direito, nós estamos recebendo sangue que está vindo, né, do corpo. Então, ele está vindo carregado de CO2, correto? E desse lado direito, ele vai ser, então, bombeado aos pulmões para que ocorra a hematose, que nós já falamos aqui na nossa revisão passada, tranquilo? Retornando do pulmão, ele retorna o quê? Ele retorna arterial, tem a hematose alveolar, você já viu. Então, quando ele retorna do pulmão, ele vai retornar aqui pelas veias pulmonares e vai entrar, então, pelo lado esquerdo do coração. Com o lado esquerdo bombeando, ele sai, então, vai sair aqui pela grande artéria, né? Você segue aqui em amarelo, ó, a grande artéria aorta, né? Que vai fazer uma curva para a esquerda. Cuidado com isso aí, viu, gente? Porque em ave, essa curvatura, nós chamamos essa curvatura aqui de crossa aórtica, tá? E notem que aqui da crossa aórtica nós temos, né, ramos que saem dela, que vão formar os vasos principais da região superior aqui. Daqui vai sair artérias que vão para a cabeça, enfim, uma circulação que vai se ramificar para formar, então, plexo superior, né, região de pescoço, que por enquanto aqui não vamos perder tempo nisso, isso aqui é mais para nível superior, tá bom? Agora, veja que a artéria aorta ela faz essa curva para a esquerda, e quando ela desce, você está vendo aí no desenho, então, você na aula do trajeto da circulação, vou te mostrar como a aorta desce e o que ela faz. Ela se ramifica e forma toda a árvore arterial que vai irrigar os órgãos, né? Todas as artérias que vão emergir dela para ir para os órgãos. Então, voltando aqui, qual é a importância das válvulas cardíacas? Essa é uma pergunta quente, né? A importância, gente, tanto da mitral quanto da tricúspide é qual, né? Isso aí que nós temos que pensar. A importância, galera, é o seguinte: no momento em que o átrio contrai, que ele empurra o sangue para o ventrículo, né? Nesse momento aqui, essa válvula abre, então o sangue passa. E no momento da contração ventricular, né? Nós chamamos de sístole, o que acontece? Esta válvula fecha para que o sangue não reflua para o ventrículo. Por quê? Se ele refluir para o ventrículo, ele vai refluir para dentro da veia cava. Isso vai causar um engarrafamento no sistema circulatório do camarada. Aí vai dar BO. Só que esse BO é para você estudar lá na universidade, tranquilo? Então, para que servem as válvulas? Esse ponto você preste bastante atenção na hora que você for estudar, então não esquece disso daí, tá? Para que serve a válvula? Repare que além da válvula atrioventricular direita e esquerda, você tem uma válvula aqui dentro, olha aqui esse vaso rosa, que são, né, a artéria, ela sai a artéria e em cima ela bifurca, você está vendo? Artéria pulmonar direita e esquerda. Nota que aqui dentro você tem uma válvula também, né? A válvula pulmonar, né? Por quê? Com a contração do ventrículo direito, vai empurrar este sangue para dentro da artéria pulmonar. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Sangue venoso dentro de artéria, né? Então não tem como a gente cair naquela pegadinha, tá bom? Então, nota que o sangue venoso está sendo forçado a entrar nessa artéria pulmonar. Ele tem que ir para os pulmões para receber oxigênio e jogar esse gás carbônico lá para o alvéolo, né? Então, esta válvula, ela se abre com a pressão da contração do ventrículo direito. Ela abre e fecha logo em seguida, correto? Então, nós temos a abertura dessa válvula pulmonar, né? Que ela está aqui na artéria pulmonar, ó, e o fechamento.
Notem que na artéria aorta, bem do ladinho aqui, ó, você tem a grande artéria aorta que está saindo do ventrículo esquerdo, agora já é sangue arterial. Repara que o ventrículo esquerdo ele tem a parede mais grossa, né? Então, quando a sístole do ventrículo esquerdo, essa sístole é uma contração forte, porque ele tem que bombear o volume que está dentro do ventrículo, né, para dentro da artéria aorta. Este volume bombeado para dentro da artéria aorta empurra esta válvula aórtica, né, abrindo a válvula. E quando o sangue entra, né, quando ele entra na artéria aorta, que depois ele vai percorrer, vai sair, vai descer para todo o organismo, então essa válvula fecha para que não haja o refluxo da aorta para dentro do ventrículo novamente. Então, às vezes, né, pacientes, pessoas que têm problemas nessas válvulas, as válvulas que não ocluem direito, que não fecham, que sofreram desgastes, né, ou que tem esse probleminha como se fosse uma porta que abre, mas não fecha totalmente, né? Tem um prolapso aí. Então, às vezes, o médico, no fazer a ausculta do coração, ele ouve um ruído ou um estalido, como se fosse um estalo mesmo. Então, quando você vai ao médico, que ele usa o estetoscópio e coloca naquelas posições, né, que tem certinha a posição para ele fazer a ausculta do coração, ele está ouvindo o som exatamente dessas válvulas aí, para ver se cada uma delas está funcionando direitinho, né? Se o estalido, se os sons dessas válvulas, né, estão bonitinhos, porque no treinamento do ouvido do cara, ele percebe aí se há um estalido, se tem alguma válvula que não está abrindo e fechando direito, se tem algum som modificado, né, nesses sons, nessas bulhas cardíacas aí. Então dá para o médico já ter no exame clínico, na ausculta cardíaca, ele já pode ter aí algum sinal, né, diagnóstico, para pedir um exame, alguma coisa aí para orientar o profissional de saúde. Então, esses sons que você ouve aí do coração, né, esse batido, esse som, são os sons das válvulas abrindo e fechando. Lógico que o som dessas válvulas menores, galera, dessa válvula pulmonar, né, e da válvula aórtica, são mais fortes, porque a pressão nelas é maior. O som das válvulas atrioventriculares, tanto do lado direito como do lado esquerdo, são sons mais baixos. Então, na ausculta, geralmente você escuta um som mais grave, pum, 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 né? Esse som mais agudo, mais perceptível, então, são os sons que estão, refletem aí, né, do fechamento e da abertura, principalmente do fechamento das válvulas, tanto da válvula pulmonar como da válvula aórtica. Então é isso aí, galera. Conhecendo a anatomia do coração, a importância das válvulas, o nome delas e bora lá, né? Vamos lá, vamos aqui. Agora vamos falar um pouquinho da estimulação cardíaca. Como que o nosso coração bate, né? Nesse ritmo que nós chamamos de ritmo cardíaco, nessa frequência, o número de batimentos por minuto. A frequência cardíaca é isso, é o número de batimentos por minuto. Ele pode variar? Pode. Se você está correndo, se você está em atividade física, se você está em repouso. Então, frequência é o número de batidas, vamos chamar de batida, por minuto. Essa é a sua frequência cardíaca, tá bom? Veja bem, então, bora lá. Teu coração bate, ele contrai. O nome da contração é sístole e do relaxamento é diástole, coisa que você já sabe de cor e salteado, não é mesmo? Então, vamos lá. Como que isso acontece, Domingos? O coração bate do nada, o sistema nervoso que faz ele bater?
Galera, é o seguinte, a estimulação cardíaca, se diz que o coração ele tem uma atividade miogênica, ou seja, nós temos aqui, né, no coração, eu olho para cá, gente, porque eu tenho que olhar para o monitor aqui, tá? No chroma key é assim que você tem que ir, você tem que ir olhando aqui e caçando o desenho aqui, tá bom? Então veja bem, nós temos esse pontinho aqui, que são células da musculatura cardíaca modificadas, né? Elas se modificam e passam a gerar potenciais de ação, assim como um neurônio. Você já estudou geração, formação, condução de potencial de ação. Então, esta parte aqui, esse ponto que eu estou com a mão, chamado nódo sinusal, né? Ele gera potencial de ação, como se fosse um estímulo, né, elétrico, uma corrente, vamos dizer assim. E veja que ele transmite através desses riscos amarelinhos que estão aí, ó, ele transmite primeiramente para a parte dos átrios, você está vendo? Então, o nódo sinoatrial, ele estimula primeiro a parte dos átrios. Então, ele manda esta corrente primeiro para os tecidos, né, dos átrios, correto? E essa corrente vai chegar num outro ponto que nós temos aqui chamado nódo atrioventricular. É como se você saísse daqui e fosse para outra sala. Você é uma corrente, você sai daqui e vai para outro ponto, tá? Então, veja que primeiro o nódo sinoatrial gerou esse potencial de ação, essa corrente. Então, ela se espalha pelos ventrículos e chega a um nódo atrioventricular, porque ele está separando o átrio do ventrículo. Pois bem, do átrio ventricular, repare que ele desce por uma rede de fibras, né, que conduzem como se fossem fios elétricos, conduzem essa corrente para as paredes dos ventrículos, galera. É essa corrente que vai estimular a contração do músculo cardíaco. Então, gerou o estímulo, gera a contração. Aí, no relaxamento, ele recupera, se repolariza, volta a contrair, repolariza, volta a contrair. Então, esse ciclo é aquilo das correntes, né? Quando há a despolarização, a geração do ritmo, a estimulação do nódo sinoatrial, isso tudo é registrado naqueles risquinhos que você conhece como eletrocardiograma, né? Aquela imagem do sobe e desce e tal. Ali você tem toda a descrição, desde a estimulação do nódo sinoatrial, a estimulação do átrio, né? Despolarização do átrio, a despolarização do ventrículo, né? E a repolarização do átrio, começa um novo ciclo e vai se repetindo. Então, esse desenho que você está acostumado a ver em livro, ele mostra certinho o que? Isso que você está vendo aí, a estimulação cardíaca, que começa exatamente no nódo sinoatrial. Então, bastante atenção. O coração, ele tem essa capacidade de gerar a sua própria corrente. Só que, galera, não esquece de uma coisa, tá? Há um atraso em milésimos de segundo entre a contração do átrio e a contração do ventrículo, tá? Por que isso? Se os dois contraíssem ao mesmo tempo, o que iria acontecer com esse sangue que está dentro do coração? Ia virar uma bagunça, porque a contração de átrio e ventrículo ao mesmo tempo ia criar uma trombada de sangue lá dentro, ia virar uma baderna, não é verdade? Então, a contração atrial, ela ocorre primeiro que a contração ventricular. Então, quando o coração está em sístole atrial, ele está em diástole ventricular. Ou seja, quando a sístole está esvaziando o átrio,
a diástole está enchendo o ventrículo. Quando o ventrículo contrai, o que está acontecendo? Fecha a válvula e os átrios estão se enchendo de sangue, tá? Existe, então, esse pequeno retardo, tá? Da chegada do estímulo da região do átrio para a região do ventrículo, justamente para que haja essa diferença, né, em milésimos de segundo da contração atrial para a contração ventricular, correto? Entenderam bem isso? Então, temos essa capacidade miogênica do coração. O nodo sinusal ou sino atrial é o ponto da estimulação cardíaca e você vê essa representação no eletrocardiograma. É isso que você está vendo lá quando você olha para aquele gráfico, que aliás não é fácil interpretar aquilo, né? Mas você vai aprender um dia, se Deus quiser. Tranquilo? Bom, se você for estudar isso daqui e quiser se interessar em ver o eletro, você vai fazer uma pesquisa, pega lá a fotozinha do eletro e vai comparando, tá? Vai lá ter a curva, ter o nome das curvazinhas, eu não vou entrar em detalhe por causa do nosso tempo, eu não pus aqui também para não incompridar demais aqui a nossa aula e ficar cansativo. Beleza, gente? Então, estimulação cardíaca é isso aí. Bora lá, vamos para o nosso próximo. Tipo de vaso, galera, isso é uma coisa muito importante. Quando você olha, né, para os tipos de vasos que nós temos no nosso circulatório, você poderia fazer uma pergunta, mas Domingos, por que eu tenho que ter vaso mais grosso e vaso mais fino? Então você repara aqui que eu estou mostrando para você uma artéria. Repara que a parede da artéria ela é mais grossa. Ah, eu tenho que decorar esses nomes aqui, Domingos, das camadas, da túnica, da média, da íntima. Não, você não precisa decorar isso. Mas você precisa saber que a artéria, ela tem músculo, né? Ela tem músculo liso, ela tem um endotélio, que é um tecido epitelial que forra a artéria por dentro, tá? Ela tem tecido conjuntivo. Ah, mas eu gosto de memorizar tudo. Então, fica à vontade, parabéns para você. Mas o que você tem que prestar atenção é na espessura. E repara aqui, então, ó, a veia tem a mesma composição, a mesma. Só que a parede das veias, galera, é mais fina. Tem a mesma estrutura, tá? Músculo liso, tecido conjuntivo, né? Tem endotélio, mas é mais fina. Agora um detalhe, você está acompanhando aí, presta bem atenção. Veja que dentro das veias nós temos pequenas válvulas. Não confunda com a válvula do coração. Aqui são pequenas válvulas que vão auxiliar no retorno sanguíneo ao coração. Depois eu vou explicar com detalhe para vocês. Tranquilo? E aqui esses vasinhos mais fininhos, você está vendo que a artéria ela vai se ramificando, vai se tornando cada vez mais fininha, que nem um rio grande que vai soltando riozinho menor até virar aqueles córregos pequenininhos, que é a rede capilar. A rede capilar, gente, é aonde ocorre a troca entre sangue e tecido. Por quê? Porque os capilares são extremamente fininhos, porosos, né? E é por onde a própria pressão hidrostática do sangue faz com que haja o extravasamento da parte líquida, correto? Haja a nutrição do tecido e o retorno, né, do líquido que banha as células para dentro da extremidade venosa do capilar, porque à medida que o capilar perde líquido, o que acontece? O seu potencial osmótico aumenta. Então, ele passa a drenar o líquido que está ali no meio das células. Então, ao mesmo tempo que ele irriga, ele puxa de volta. E aí passa para a veia, que deve retornar, né, esses líquidos, nada mais é do que componente formador do sangue ao coração. Mas vamos lá. Por que a artéria, então, Domingos, ela é mais grossa? A parede é mais espessa. Moçada, por causa da pressão que a artéria suporta, tá?
você já viu, né? Já está cansado de ver aquele aparelhinho, o esfígmo, né? Aquele aparelho de aferir pressão. Quando você afere lá na boca da artéria aorta lá em cima, uma pressão convencional aí de 120 sistólica por 80 diastólica. Tá, essa pressão é a pressão que o coração expulsa o sangue do ventrículo, tá? 120 milímetros de mercúrio. Então, se a artéria não tivesse, primeiro, uma parede resistente e elástica, né? Será que o vaso suportaria essa pressão? Porque a artéria, quando você bombeia sangue para dentro dela, ela faz isso, ó, né? Ela trabalha, né, para continuar impulsionando esse sangue. E ao mesmo tempo que o sangue está viajando por dentro de uma artéria, a artéria ela está diminuindo a velocidade desse sangue também. Por quê? Porque ela passa a apresentar uma resistência contra esse fluxo sanguíneo, né? Porque senão sairia daqui com 120, chegaria na ponta do teu pé com 120. Você já pensou se saísse daqui com 120 e chegasse lá no glomérulo do seu rim com 120? Explodiria teu rim, não é verdade? Então, a artéria, conforme ela vai ficando mais fina, vai havendo um aumento da resistência, o fluxo vai se tornando mais, digamos assim, vamos fazer uma comparação aqui, vai freando um pouco, né, esse fluxo sanguíneo, essa pressão vai diminuindo. É necessário que a pressão diminua, tá bom? Por isso que às vezes você ouve falar, o cara era hipertenso, não se cuidou, acabou estourando o rim do cara. Claro, pressão alta, diretaço, entrando no rim do cara. O cara não se cuida, essa pressão alta dentro de um rim vai causar estrago lá no néfron do cara. Você está entendendo? Porque dentro do rim, a artéria ela se ramifica em vários segmentos, arteríolas segmentares fininhas. Então, se o sangue invade isso daí com muita pressão, o que vai acontecer? Pensa aí, né? Física. Não aguenta, mano. Então, tem que chegar com pressão menor, sim. Né? Mesmo porque, se você tem uma pressão de 120 aqui dentro, você acha que o capilar vai aguentar uma pressão de 120? Lógico que não. Claro que não, tá? Então, é por isso que você tem essa diferença de espessura. É uma questão de pressão, tá? E em nível de capilar, você tem as trocas que são feitas entre sangue e tecido. Para encerrar aqui o tipo de vaso, a válvula venosa. Para que serve essa válvula venosa aí, gente? Olha aqui, ó. Você tem uma perninha aqui, né? Mostrando aqui para vocês uma veia importante da nossa perna aí. E olha só, quando o sangue precisa voltar do seu pé para o coração, tem uma coisa que não quer que isso aconteça, se chama gravidade. Nós não temos uma bomba lá embaixo, um coração no pé, para empurrar ele com pressão de volta para o coração. Então nós dependemos do quê? E agora? Como é que fica o negócio? Para esse sangue voltar. Eu não tenho coração no pé. Como é que esse sangue vai subir, gente? Né? Então veja que a pressão dentro das veias é extremamente baixa, mas muito, 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 muito baixa. Tá? Então nós dependemos de músculo apertarem esses vasos. Né? Uma das coisas é, né, o auxílio muscular, tá bom? Então, esses músculos contraindo, olha bem o que eu pus aqui para você no slide. Você tem aqui, ó, né, dois músculos aqui e um vaso no meio. Você está vendo? Então, a tendência é que quando o sangue, né, ele está voltando para o seu coração, a gravidade quer que ele desça, certo? Mas aí que eu falo para você da função da válvula. Quando ele quer descer, a válvula fecha, porque quando o sangue passa, né, a válvula abre e depois ela fecha. Quando ela fecha, quando ela faz isso aqui, ó, né, que ela fecha, mesmo que o sangue queira voltar, ele não consegue.
Você está entendendo? E quando você caminha, está caminhando, que o músculo está contraindo, olha aqui, ó, ele está espremendo esse vaso, fazendo com que o sangue, né, suba. Você está entendendo? É a mesma coisa que você encher um tubo aí de ketchup e apertar. Você aperta o tubo, você espirra longe aquilo que está dentro do tubo. É assim que funciona esse modelo que eu estou te explicando. Então nós precisamos desse retorno venoso. Então essas válvulas, elas estão aqui justamente para impedir que haja o quê? Que haja o refluxo, a volta do sangue. Isso pode acontecer, sim, com a idade, com a falta de atividade física, outros fatores, síndrome metabólica, predisponibilidade à trombose, à varize, etc. e tal. Então, aqui, galera, o objetivo é que você entenda a função da válvula venosa e como que esse retorno venoso acontece, entendeu? Então, aqui eu estou mostrando para você, aqui nós temos, deixa eu vir para cá, ó, você tem um fluxo aqui na perna do camarada, você vê nesse desenho, aqui ó, né, um fluxo subindo por uma veia de boa, tá? O fluxo está normal. Olha para esse outro desenho aqui, ó, tá vendo aqui? Esse outro desenho? Você está vendo como essa veia está toda torta, toda serpenteada, né? A gente chama de serpenteado, ó. Parece uma cobra. E ela está dilatada, você está vendo como ela está dilatada aqui, ó, né? Está dilatada, está toda torta, está toda horrível. E olha o aspecto que dá aqui na perna do cidadão, ó. Aquele aspecto de corda preta, né, em cima da pele e tal. Isso são varizes, tá? Veja que o vaso ele está com dificuldade para fazer o retorno venoso. E o que pode acontecer quando esse sangue fica paradaço aí no meio, gente? Presta atenção nisso aqui, ó. Ah, o que é isso aqui? É uma válvula que está aí, parece que ela está aberta, tem uma dilatação lá no pontinho, perto do pé do cara, ali na canela, e você observa que tem um coágulo ali dentro da veia. Isso aí é um trombo, gente, tá? É um trombo, exatamente, aquele trombo da trombose. Isso que você conhece por trombose. Então, trombosou a veia do cara, né? Trombosou, dificultou a subida, o sangue foi fazendo uma estase ali, uma parada ali, né? E foi dando condição de formar um trombo, tá ok? Se esse troço descola daí e por algum acaso ele consegue subir, aí vai dar BO, como eu sempre falo, né? Então, vamos lá, vamos entender. O que são varizes? Vem dessa deficiência de retorno venoso, tá bom? Então, moçada, esse circulatório 1, tá? Essa revisãozinha foi para a gente rever o quê? A importância de anatomia interna do coração, porque aqui nós já passamos para o circulatório 2, vai ser a nossa próxima aula, nossa próxima gravação, beleza? Então, fica ligado no que nós comentamos hoje. Nós falamos da anatomia do coração, átrios, ventrículos, válvulas, importância das válvulas atrioventriculares, válvula órtica e válvula pulmonar, né? Os sons do coração, certo? Para que servem essas válvulas? Depois passamos para quê? A estimulação do coração, nó do sino atrial, né? O atraso da estimulação de átrio para ventrículo, nó do átrio ventricular, as fibras, o feixe de His, né? Que depois se espalha pelos ventrículos, sístole, diástole, né? E que mais? Por último, agora os tipos de vaso, a diferença na espessura e o lance da pressão. O retorno venoso pelas veias, a pressão é baixa, há uma tendência, né, negativa aí, a gravidade não colabora com o retorno, então daí a importância você ficar ligado na presença de válvulas dentro das veias, que, né, fazem o retorno do sangue para o nosso coração. Então, o nosso diretaço hoje foi nisso aí. Fica com Deus. Um abraço para você. Até no circulatório 2. Tchau, galera.